Os pais são o exemplo mais próximo dos filhos, a sua imagem do que é e como funciona uma família. Mas quando se vive num seio familiar onde reinam os vícios, discussões e agressões, como evitar então sermos as cópias daquele cenário horrível? Filhos que crescem em famílias onde o pai discute com a mãe, onde um dos progenitores chega alcoolizado constantemente, quando ambos se agridem física ou verbalmente perante o olhar atento das crianças, a probabilidade de os filhos virem a ser pais e maridos problemáticos é maior. É fundamental os pais darem um bom exemplo para que as crianças neste caso, possam perceber o que é que se pode ou não se pode fazer, o que se deve fazer. Se não derem o exemplo, as crianças também não vão saber. Como, por exemplo, fumar. Se veem os pais a fumar, qual é o exemplo que dão a dizer que não se deve fumar? Sem dúvida, este é um exemplo fundamental. Sei que vai pautar um pouco a conduta que iremos ter no futuro, não é? As crianças seguem muito mais aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, do que propriamente aquilo que dizemos para elas fazerem e depois veem que os pais não fazem, portanto é fundamental. Uma base estável, uma família onde impera o respeito e o diálogo, gera crianças estáveis e futuros adultos equilibrados. Acreditar no amor, na família e num lar harmonioso, tudo isto é colocado em causa quando se cresce num lar problemático. Será que o filho será, no futuro, uma cópia dos seus pais? No que toca à educação, para nós nunca está totalmente correto. Há coisas que vemos os nossos pais fazerem e não achamos correto, são opiniões. E queremos sempre fazer diferente. Quando os pais são diferentes, às vezes temos situações de divórcio em que, de facto, ou o pai ou a mãe não têm, se calhar, o comportamento mais ajustado, porque por vezes esquecem-se que se separam do marido, da mulher, mas não se separam supostamente dos filhos. E depois pessoas têm esse comportamento, dizem essas afirmações, não quero ser como o meu pai, não quero ser como a minha mãe, ou veem como um exemplo muito rígido e não querem seguir, sim, é algo que acontece. É importante conseguir trilhar o seu próprio caminho, encontrar nos erros dos pais, dos amigos e de quem os rodeia uma solução para os problemas futuros. Cabe a cada um saber separar o bom do mau, o certo do errado e evitar vícios, maus tratos, comportamentos de risco e atitudes erradas que prejudiquem não só o seu bem-estar, mas também o bem-estar familiar. É verdade que muitas das vezes as decisões erradas que muitos jovens tomam vêm do pai e da mãe. É verdade. Dos maus exemplos, não necessariamente do pai e da mãe, pode ser um irmão mais velho, por exemplo, ou outro familiar, ou até um colega de escola, de trabalho. Mas muitas das vezes, o pai e a mãe, agora eu me refiro à família, ao lar, até dá bons exemplos. Se sacrifica, trabalha, luta para dar o melhor aos seus filhos. E, infelizmente, eles decidem um mau caminho. Eles decidem ou tomam más decisões, decidem de uma forma imatura ou decidem de uma forma influenciada por más companhias e toda a família sofre. Infelizmente, não são poucas as famílias que agora estão desunidas, separadas, ou estão passando por situações complicadas porque o ambiente é um ambiente nervoso, agressivo, sem equilíbrio, sem paz, sem alegria, às custas dessas más decisões, que muitas das vezes vêm de maus exemplos, mas nem sempre. Eu, pessoalmente, creio que muitas famílias são atacadas por forças espirituais do mal. E digo por quê. Quantas famílias tudo ia bem, tudo corria bem, casamentos maravilhosos, e de um momento para o outro, o marido virou a cabeça. Quer dizer, deixou de pensar como pensava, deixou de amar a sua esposa como amava, deixou de protegê-la, acarinhá-la como protegia, como lhe dava carinho. Será isso normal? Vamos ser sinceros. É por isso que eu considero que muitas famílias têm sido atacadas por forças negativas.
pela força da desunião, pela força da inveja, pela força negativa de mágoas, ressentimentos. Quantos no passado viviam bem com os seus irmãos e bastou uma herança mal dividida e agora é um pandemônio? Essa é a verdade. Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, filhos que eram motivo de alegria, de orgulho para os seus pais, boas notas, bons estudantes, e de um momento ou outro, porque alguém mencionou, quem me dera ter um filho igual ao teu? Meu Deus, aquele filho se tornou desleixado, desnaturado, não quer saber mais dos estudos, meteu-se em maus lençóis, como se costuma dizer. Se você tem visto algo na sua família de estranho, o comportamento da sua irmã, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, mudou drasticamente ou até um pouco, não espere que tudo piore para tomar uma decisão de buscar ajuda. Hoje mesmo, quinta-feira, nós estaremos no Centro de Ajuda intercedendo por todas as famílias. Mas sobre esse assunto e sobre o que vamos fazer a quinta-feira hoje, eu já vou falar. Apenas quero deixar-lhe um número para o qual você pode ligar agora, que é o 218368008, incluir o nome desse familiar no livro da oração, esse familiar doente, que está hospitalizado, acamado, ou esse familiar agressivo, bruto na sua forma de ser, de falar, de agir, de estar na vida, ou esse familiar que é dependente de um vício, você quer ajudá-lo, você quer restaurar a sua família, o seu casamento, 218368008, você pode incluir o nome desse familiar no livro da oração, como também pedir ajuda e fazer o seu desabafo. Falando na linha Amigo 24 Horas, eu quero ir agora ao Cenáculo do Porto, onde a Natália, que já se encontra na entrada principal do Cenáculo do Porto, ela já tem nomes de pessoas que ligaram pedindo ajuda. Olá, Natália, bom dia. Exatamente, nesse momento eu me encontro aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto. E você que precisa de ajuda, de apoio, de oração, eu convido você a, nesse momento, contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008, onde nós temos pessoas preparadas para lhe dar a devida orientação. A Fernanda de Coimbra está muito doente e não sabe mais o que fazer, pois recorreu a muitos médicos e nenhum consegue diagnosticar a sua doença. A Maria da Luz de Lisboa pede oração pelo filho que tem vícios das drogas. E o Jorge de Oeiras está com uma depressão, não consegue se dedicar aos estudos, o trabalho e sente-se muito desanimado e tem interferido também no seu relacionamento com as pessoas. E é por isso que, incansavelmente, o Centro de Ajuda tem lhe convidado. Esse programa, A Hora do Milagre, ele foi feito exatamente para você. É isso mesmo, você que está sofrendo, que já recorreu a vários sítios, a cartomante, a bruxarias, mas nada resultou no seu problema. Nada, nenhuma solução chegou para você, mas não desista. Assim como nós chamamos A Hora do Milagre, esse programa. Então é isso mesmo, chegou a hora de você receber o seu milagre. Mas você tem que fazer a sua parte, que é vir ao Centro de Ajuda. Esse é o primeiro passo. Você vindo ao Centro de Ajuda, recebendo a orientação do conselheiro, eu tenho uma certeza absoluta, assim como tantos casos verídicos já têm mostrado isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E para a vida desta pessoa não ser mais a mesma, mas acontecer uma mudança, uma transformação não só nela, nele, mas também na sua família, essas pessoas têm que fazer, Natália, o que a senhora Glória ela fez. E falando nisso, vamos para o Cenáculo de Gaia. O Marcelo já está preparado com a sua convidada, a senhora Glória, ela que vai compartilhar conosco agora só um pouco do seu sofrimento e depois, numa outra intervenção, com mais detalhes, tudo acerca da sua superação. Olá, Marcelo, bom dia, sejam bem-vindos.
Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui com a Dona Glória. Como era a vida da senhora antes de chegar no centro de ajuda? Antes de chegar no centro de ajuda, pastor, eu era uma pessoa muito nervosa. Todos os dias tinha dor de cabeça, desde criança. Era uma pessoa que tomava muitos calmantes para descansar e mesmo assim não conseguia dormir. Era uma pessoa que passava noites em claro. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos conhecer então um pouco da história da Dona Glória. Já voltaremos ao Cenáculo de Gaia com o Marcelo e a sua convidada, a senhora Glória. Por agora, você, eu, nós vamos acompanhar o caso verídico da Sandra. E por quê? Porque tem tudo a ver com uma vida e uma família restaurada. A Sandra, além de seus problemas pessoais, ela chegou a ser traída. E houve um momento da sua vida que ela tentou, pensou, projetou tirar a mesma, lançar-se na frente do comboio. Triste, mas tudo isso foi superado. Vamos acompanhar. Qual o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra. Sim. Como era a vida da senhora ao chegar no centro de ajuda? Completamente destruída. Por exemplo? Interiormente, no casamento, vida familiar, em tudo. Vamos por partes, então. Quando a senhora diz que estava destruída interiormente, era em que sentido? Eu tinha pensamentos negativos, sofria de ansiedade, depressão, tomava antidepressivos, calmantes, e então pensava em destruir a minha vida, matar-me, porque nada dava certo. Cheguei, portanto, fui traída, tive uma traição do meu marido e achava que não havia solução. Portanto, nada para mim iria solucionar o problema. Essa traição foi antes ou depois da depressão? Depois da depressão. Então, como se não bastasse a depressão que a senhora tinha. Exatamente. Se não havia razões para estar depressiva, agora havia mais do que mais razões para estar. Exatamente. E como é que foi que a senhora reagiu a essa traição? Portanto, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, inclusive arranjava problemas todos os dias. Eram discussões em casa com o meu marido, porque eu achava que sempre que ele chegava tarde, portanto que havia perdido a confiança nele. Exatamente, nunca mais tive confiança nele. Sentia que iria continuar, que não havia solução para nada. Isso afetou também outras áreas profissionais, financeiras? Sim. Aliás, eu estava desempregada também. E também era outro problema. Não conseguia arranjar emprego de forma nenhuma. Entendo. A senhora tentou resolver esses problemas de alguma forma? A senhora procurava ajuda em algum tipo de... Sim. Eu, inclusive, inscrevi-me no centro de emprego, em várias fábricas, só que não arranjava solução, não conseguia arranjar emprego. Como foi que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi através de um jornal que chegou na minha casa. Portanto, nessa semana eu estava mesmo com desespero. Eu tinha vontade de me pôr debaixo de um comboio. Só que no dia em que eu era para sair de casa e direção à linha do comboio, eu recebi o jornal na minha casa e decidi ler o jornal. Aliás, eu já via na televisão, portanto, na iurde.pt, eu via os testemunhos, só que nunca, não achava que, se calhar não é verdade, não. E acabei por não ligar àquilo. Só que, na altura que eu estava mesmo mal, não é? Recebi o tal jornal e decidi ligar para a igreja, para a pastora, onde o pastor me aconselhou a ir lá, falar com ele, e a partir daí, pronto, eu assisti à reunião, e a medicação, que eu a partir dali não ia tomar mais medicação, deixar tudo e que tudo ia dar certo. E eu acreditei. E qual foi a primeira mudança, a primeira transformação que houve na vida da senhora? A primeira transformação, comecei-me a libertar, portanto, comecei a participar nas reuniões de libertação e hoje sou liberta, não é? E acabei por conseguir libertar-me. Então hoje a senhora não tem mais depressão? Não, deixei de caminho. Na hora que o pastor disse, vai ter que deixar, a partir de hoje vai deixar a medicação. E eu fiz isso. E consegui. Até hoje eu não tomo a medicação. Aliás, nem me lembro disso. Agora, livre da depressão, sim, estando bem, a
senhora lutou pelo seu casamento? Muito, sempre. Eu determinei que o meu marido ia ser meu, não ia dar o meu marido para outra pessoa, portanto, se algo deu errado, teria que dar certo, se era a última chance ali. E eu acreditei, e as coisas estão a andar. A senhora está há quanto tempo no Centro de Ajuda? Vai fazer em abril, dia 9 de abril, que eu nunca mais vou esquecer, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Em 1 ano atrás, a senhora queria se lançar Sim. na frente de um comboio, e 1 ano depois está aqui no altar dando testemunho. É verdade. Casamento restaurado. Restaurado. Amém. Meus parabéns. Deus abençoe. Um casamento destruído, depressão, ansiedade, pensamentos constantes de suicídio. Tudo isso agora faz parte da vida passada da Sandra. O seu presente é completamente diferente. A sua família foi restaurada, a sua vida foi reerguida. E por quê? Porque a mesma buscou ajuda. E tudo isso por causa de um jornal. Olha só, uma oportunidade. O Folha de Portugal, um jornal semanal que nós temos no Centro de Ajuda, no qual há vários testemunhos de pessoas que superaram os seus problemas. Ela aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Chegou ao Centro de Ajuda, foi sincera, expôs o seu problema, a sua situação adversa e foi ajudada. Não rejeitou a ajuda, não foi preconceituosa ou orgulhosa, foi humilde, sincera e colocou em prática tudo o que foi orientado. O resultado é este. Uma família restaurada, uma vida reerguida. E o mesmo pode acontecer consigo. Filipe, o que eu tenho que fazer? Você me pergunta o que você tem que fazer? Não está certo. Desculpa lá. Eu sei que muitos de vós ou muitos de vocês estão desacreditados, estão cansados e com motivos para estar assim. É verdade. Mas você não tem que me perguntar o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que a Sandra fez, hoje mesmo. Não fique na sua casa, não fique de braços cruzados, não fique esperando que o tempo resolva o que a sua decisão vai resolver. Às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Hoje é quinta-feira, é dia de ajudar a si e a sua família. Leva as fotografias dos seus familiares e além de você orar por eles, interceder a Deus por eles, você vai aprender como lidar, como se comportar, porque a mudança deles também depende da sua mudança. Vamos a mais casos verídicos de pessoas que é exemplo da Sandra, que já conhecemos, e da senhora Glória, que daqui a pouco vamos conhecer. Elas mudaram de vida e a sua família também mudou. Vamos acompanhar mais casos verídicos. Nome? Ana. Tá usando a água? Sim, estou a beber água todos os dias. E já tem Todos os dias. Já tem melhora? Sim, a minha filha esteve internada 3 vezes a semana passada no Hospital Santa Maria. Eu no primeiro dia disse não vai sair nada e não saiu nada. O resultado saiu negativo. E você usava água aqui, na fotografia? Ou... Eu tenho a fotografia da minha filha e do meu companheiro, portanto, que é os 2 problemas maiores que tenho neste momento. E a filha está bem? A minha filha está bem, portanto o resultado saiu negativo. O pai teve que ir uma semana tomar conta dela, porque ela não andava, ela paralisou da cintura para baixo. Portanto, presumia-se que seria uma hérnia discal na coluna. Ela não andava, entrou no hospital de cadeira de rodas. O pai foi tomar conta dela durante uma semana. Ela, eu vou ser operada. Eu disse, não, desde o primeiro dia ela não vai ter nada. Saiu o resultado, não tem nada. Antes de conhecer o Centro de Ajuda, eu tinha problemas familiares. O pai do meu filho, ele tinha objetivos diferentes dos meus. Vim a descobrir que ele tinha outras raparigas, inclusive também já tinham filhos. 2 delas já tinham filhos. Eu gostava dele e o que interessa é que eu queria estar com ele. Mas sabia que não era certo. Até o momento que eu disse, que eu pensei mais em mim, comecei a dar mais valor em mim. Disse-me basta, disse não, assim não pode continuar. Eu tenho um filho, eu tenho que ser responsável, sou mãe, apesar de ser nova, eu tenho que dar o exemplo, o bom exemplo para a minha família. E o pior momento da minha vida foi quando ele não estava do meu lado. Esse foi o pior momento da minha vida.
Mas desde que eu conheci o centro de ajuda, tudo mudou. Hoje sinto-me feliz, sinto-me realizada, sinto-me responsável, uma coisa que eu não era. O meu filho hoje também está lindo, tem 2 anos, com muita saúde, apesar de nascer prematuro, uma família feliz. A família é a base da sociedade. Quem tem um casamento feliz, uma relação estável com os filhos e equilíbrio no lar, é alguém mais alegre e mais realizado. É por isso que nos centros de ajuda, todas as quintas-feiras, intercedemos pela sua família, com ensinamentos práticos que o irão ajudar em todas as situações, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu vivia no vício do tabaco, das bebidas, eu não conseguia ter um relacionamento estável, não conseguia ter uma relação com a minha família, ter uma relação normal com a minha mãe, com o meu pai. Havia também grandes dívidas a nível financeiro, já ascendia aos 400 mil euros. Eu vivia numa depressão profunda, apesar de não passar isso para fora, para os meus amigos, eu no meu interior tinha essa depressão dentro de mim. Porquê? Eu não era feliz, como eu não conseguia estar em casa, como eu não conseguia ter esse contacto com os meus pais, eu sentia uma carência, eu tinha grandes dificuldades em dormir, eu não conseguia adormecer, eu deitava-me na cama, eu começava a ficar nervoso, eu virava-me para todos os lados, não conseguia dormir. Houve uma noite que ficou marcada na minha memória. Porquê? Eu não me lembro como, eu não sei como, eu só sei que acordei à meia da noite no parapeito da janela, e eu moro no 3º andar, e eu próprio sento nesse patamar da janela para me atirar de lá. Eu não sei como é que aquilo aconteceu, eu só sei que fiquei muito assustado, a minha vida era um medo constante. Tive uma tentativa de suicídio também, a minha mãe também vivia numa depressão profunda já há mais de 5 anos. Ela teve 5 tentativas de suicídio. Uma dessas foi o pior momento que eu posso considerar na minha vida. Foi eu chegar a casa e encontrá-la naquele estado. Ela tinha acabado de tentar cometer essa atrocidade naquela hora. Pois as pessoas se calhar não conseguem imaginar o que é um filho chegar a casa e ver uma mãe completamente nesse estado. Ou seja, no chão cheia de comprimidos à volta. O meu mundo naquele momento desmoronou por completo. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Eu consegui superar a tristeza que eu tinha dentro de mim, a carência que eu tinha foi preenchida por algo muito mais forte. Até a minha mãe conseguiu superar a dificuldade que ela passava dos 5 anos de depressão, no qual ela já começou a trabalhar. São coisas que são difíceis de explicar, Essa dívida económica que eu falei anteriormente, que passava aos 400 mil euros, eu consegui resolver em pouco tempo, em meia dúzia de meses, consegui resolver 330 mil euros dessa dívida. Eu não tenho mais a vontade que eu tinha de me suicidar. Eu não preciso mais de ir para a noite para preencher alguma coisa. Hoje eu tenho paz, eu consigo dormir à noite, eu não tenho mais os problemas de nervosismo antes de dormir. Sou uma pessoa completamente transformada. Consigo estar à mesa com os meus pais, falar com eles, transmitir aquilo que eu encontrei no centro de ajuda a outras pessoas. E isso é uma coisa que não tem preço. Muito bem, nós vamos conhecer agora o caso da Dona Glória. A senhora falou há pouco que a senhora era muito doente, era uma pessoa muito nervosa. Como era? Desde criança, todos os dias tinha dores de cabeça, doía-me o corpo, era dores na cabeça, nas costas, nas pernas, andava sempre enjoada, ganhava rancor às pessoas, ódio. Era uma pessoa que tinha espírito de inferioridade, sentia-me inferior a todo mundo. Era uma pessoa mesmo muito problemática. Mas isso a senhora era por quê? Alguma coisa que aconteceu ou algo que é só uma marca que a senhora carrega do passado? Por que a senhora se sentia inferior às outras pessoas? Não sei, pastor, não sei se era por causa de eu ser nervosa, de ter um ambiente familiar também triste. O meu pai também era uma pessoa que bebia em tempos. Já cresci assim num ambiente também triste. Quer dizer, a senhora já veio de uma família... nervosa também, todos eles éramos muito nervosos. Então a senhora veio de um ambiente familiar com pessoas nervosas, havia agressões, como é que era? Não, agressões físicas não, mas verbais. O meu pai chegou-me a bater também, muitas vezes, mas... E eu era uma pessoa que, depois que
que casei, ao princípio, eu achava que tudo ia dar certo, mas cada vez parece que os problemas eram maiores. Os meus filhos nasceram, eu não tinha paciência para eles, continuava nervosa, a tomar calmantes, e ao ponto de eu chegar a dizer que Deus não existia, cheguei a duvidar da existência de Deus. E uma amiga minha um dia convidou-me para ir ao centro de ajuda. Eu fui e naquele dia à noite já dormi toda a noite, comecei a esquecer os calmantes e comecei a dormir bem. Quer dizer, a senhora, devido a tantos problemas que a senhora enfrentou, então a senhora chegou até a duvidar da existência de Deus. Sim, sim. A senhora procurou buscar ajuda em outros lugares? Sim, eu frequentei bruxos, eu fui... andava em consultas, ia a consultas, andava numa psicóloga há 3 anos. Ela começou a dizer que era melhor ir para a psiquiatria, que não via solução no meu problema. E depois foi quando uma amiga minha me convidou para ir ao centro de ajuda. Eu fui e nesse dia senti logo uma diferença muito grande na minha vida, que à noite já comecei a ter sono e a dormir toda a noite. Comecei a partir daí a dormir bem. E há quanto tempo a senhora não dormia? Desde criança não sabia o que era dormir bem. Eu nunca dormia bem. Quer dizer, um problema que acompanhou a senhora já há muito tempo. Muito tempo, muitos anos. E para a senhora dormir, a senhora fazia o quê? Tomava calmantes e mesmo assim dormia 1 hora ou 2 horas por noite, muitas das vezes, outras vezes nem isso. Aí a senhora foi a convite de uma pessoa, sim. Que uma levou amiga a senhora, né, no centro de ajuda. Convidou-me e eu nesse dia já senti uma diferença. Eu assim, bem, Deus sempre realmente existe. Porque eu já senti uma diferença tão grande, cheguei aqui e já vi uma diferença tão grande, senti logo que a minha solução estava ali mesmo. Então, naquela semana, você já viu, então, uma melhora, começou a dormir bem? Dormir bem. E andava sempre enjoada, os enjoos começaram também a passar, andava sempre com um nojo em mim, uma mal disposição. Tudo que eu comia me fazia mal. E aquele nervosismo que a senhora tinha? Não, agora tenho paz, tenho calma. Sou uma pessoa calma, não tem nada a ver. Aquele complexo que a senhora carregava? Não tenho mágoa com ninguém, sou feliz. Como é a Dona Glória hoje? Hoje eu sou feliz, não tenho mágoa, não carrego o peso que carregava, sinto a alegria de viver, dou alegria às outras pessoas, boa disposição, sempre bem disposta, não estou enjoada, estou bem. Dona Glória, e qual o conselho que a senhora tem para dar a essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, que de repente está a passar pelo mesmo problema que a senhora enfrentou um dia? O problema que eu digo, a solução que eu dou à pessoa é que ela faça uma experiência com Deus, que ela experimente, que faça uma experiência com Deus que com certeza não vai ser em vão, porque aquilo que Deus fez comigo vai fazer com ela também. Tenho certeza. Eu quero agradecer, tá? Obrigada. Ao testemunho da senhora. Obrigada. E você que me acompanha agora nesse momento, eu gostaria de convidar você a participar conosco. Você que deseja a nossa ajuda. Você que de repente está a sofrer, como ela, cansada, de repente até desacreditado que Deus existe devido a tantos problemas que você está a passar. Nós estaremos ali em Famalicão, na Rua Amélia Recolasso, número 300. Caso você more próximo, deseja a nossa ajuda, você pode nos procurar ou um centro de ajuda mais próximo de si. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no centro de ajuda? Quais os problemas que a senhora tinha antes, hein? Eu não dormia, eu era extremamente nervosa, muito ansiosa. Quando fala de não dormir, a senhora não dormia a noite toda? Há quantos anos isso? Eu dormi durante 1 ano, meia hora por dia. Era das 6 às 6h30 da manhã. Tomava remédios? Quanto mais remédios eu tomava, mais acordada eu ficava. Foi durante mais de 1 ano, 1 ano e meio, sensivelmente. Com nervosismo também? Também. E com certeza isso afetava as outras áreas da vida da senhora, hein? Sim, sentimentalmente eu não queria casar. Estava com o meu marido, mas não... Havia um bloqueio? Ele dormia no quarto e eu dormia na sala. Ah, é mesmo? Não... Quer dizer, não existia a vida do casal, não tinha intimidade, não tinha nada? Não. E ele quando me dizia, Ana, vamos casar, eu dizia não. Não queria. E hoje, como é que está a senhora? Vou casar. Hoje se entende bem com ele? Está tudo bem hoje? Sim, graças a Deus. E a insônia, o nervosismo? Hoje deito na cama, adormeço logo. Não tem mais nada? Não, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para ficar livre desse problema sentimental, como desse nervosismo, dessa insônia, que era um problema espiritual, porque a senhora mesmo tomando remédio não dormia. O que a senhora fez? Eu comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e na quebra da maldição. E deu resultado? Deu. A partir da primeira sexta-feira comecei logo a dormir.
A partir daí nunca mais precisei de remédio. Está livre hoje? Graças a Deus. Feliz hoje? Sim. Qual o nome da senhora? Joelma. Senhora Joelma, quais os problemas que a senhora tinha antes de chegar no Centro de Ajuda? Tinha muita ansiedade, muito nervosismo, brigava por tudo, ralhava com as minhas filhas. Quer dizer, a senhora era uma pessoa extremamente nervosa. Era. Um descontrole emocional. Sim, chorava muito. Era mesmo muito descontrolada. E hoje, como é que a senhora está, hein? Hoje estou muito mais calma, minha vida tem sido transformada cada vez. Aquele descontrole, aquele nervosismo não tem mais? Não, não tem mais, não tem. E o que a senhora tem feito para ficar livre de tudo isso, hein? Tenho participado nas sextas-feiras da quebra da maldição. Toda sexta-feira a senhora tem vindo, então? Toda sexta-feira. Quanto tempo que a senhora está vindo no Centro de Ajuda? Já tem para ir quase 3 meses. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E nesse pouco tempo a senhora já tem visto essa mudança? Já tem. Vale a pena, então? Vale a pena. Está livre hoje? Graças a Deus. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora estava a enfrentar, hein? Vários, tinha muitos. E um deles que me deixava mais triste era que eu sentia um vazio enorme, que não tem explicação, pastor. Só procurava preencher esse vazio com quem? Eu tinha amizades, eu ia para a discoteca, eu tinha pessoas ao meu lado, mas esse vazio eu não conseguia preencher. Não, nada. Mas quando eu vim para a igreja e comecei a fazer reuniões de libertação, e pronto, eu fui melhorando. E pronto, também manifestava bastante, não conseguia também... Você era nervosa também? Muito nervosa, eu me chateava com qualquer pessoa. As pessoas olharem, só no olhar da pessoa, eu me chateava logo. E hoje, como é que a senhora está? Graças a Deus, eu estou bem. Está livre do vazio, do nervosismo? Graças a Deus. O que a senhora fez para mudar isso? Sacrifiquei. Foram vários sacrifícios e eu me sinto bem, graças a Deus. Participou também das correntes de libertação, desse tratamento forte? Sempre. Orientações do pastor e eu tenho vencido. Hoje está liberta? Estou liberta. Não, não e não. Já refletiu em quantas situações a sua vida foi definida por um não? São inúmeras as pessoas que, ainda que não verbalizem, elas simplesmente não acreditam que sua transformação de vida seja possível. Porém, existe um sim que transforma todos os seus nãos, consciente ou inconscientemente proferidos, em incontestáveis mudanças. Aliás, todas as pessoas que viram as suas vidas serem transformadas foi porque aprenderam a dizer sim. Mas a quê? A uma vida realizada, a paz interior, a uma família unida, a um corpo saudável, a felicidade sentimental, a progressão na carreira, ao sucesso financeiro, ao sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Tudo começa por este sim, que está única e exclusivamente em seu poder de verbalizar. Por isso, participe neste evento em que aprenderá que uma palavra com 3 letras apenas faz toda a diferença na minha e na sua vida. Junte-se a nós e saiba dizer sim. Mais informações através do site centrodeajuda.pt ou linha amigo 24 horas 218 368 008. Eu sou Albertina Camilo, venho do Monte Caparica e quando cheguei ao Centro de Ajuda eu vinha com muitos problemas espirituais, tentações de suicídio, tanto a mim como aos meus filhos, e ainda tentei várias vezes o suicídio. Eu comecei a ouvir vozes a partir dos 12 anos, desmaiava constantemente, não me sentia bem em casa, não me sentia bem em lado nenhum, não tinha alegria para nada. As vozes diziam constantemente para eu me matar e a maneira de eu fazer. Várias vezes tomei comprimidos para me suicidarem, ligava ao gás para morrer eu e os meus filhos. Para mim foi o fundo do poço depois de eu ter sido operada à barriga, porque já tinha cancro na barriga. Estive muito mal. Tinha epilepsia também, tinha uma grande depressão e foi mesmo aí o fundo do poço. Quando cheguei ao Centro de Ajuda é que eu vi que realmente que havia ali uma coisa diferente
e senti que era ali que eu ia ficar bem, que eu ia ficar curada. Depois de entrar, não foi fácil. Não foi fácil mesmo a minha libertação, mas a pouco e pouco, o meu desejo mesmo de me entregar, de ficar bem, fiquei bem. Hoje estou bem, já não tenho cancro, já não tenho depressão, já não tenho epilepsia, já não tenho os problemas espirituais, já não tenho aquelas vozes que eu ouvia constantemente, mata-te, faz isto, faz aquilo, nunca mais eu tive isso. E hoje estou bem. Foi no centro de ajuda que a maldição que eu tinha, toda ela foi quebrada. Nessa sexta-feira, nós vamos ter um tratamento forte de libertação. Você que não consegue dormir à noite, tem insônias, ouve vozes, vê vultos, você é vítima de inveja, de bruxaria, muitas das vezes você encontra coisas estranhas na sua casa e não sabe de onde apareceu, é porque tem um mal querendo destruir com a sua vida. Mas o mal, ele só pode sair através do Criador da vida. E é por isso que nós lhe convidamos para que nessa sexta-feira você esteja no centro de ajuda mais perto de si. Caso você more aqui no Porto, nós temos a morada do Cenáculo do Porto, que é a Egas Muniz, número 485. Você pode vir aqui e com certeza você recebendo essa libertação, nunca mais a sua vida será a mesma. Agora, nesse momento, eu gostava de ler alguns nomes de pessoas que já contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. A Maria de Valongo, ela está a passar por muitos problemas na saúde e também financeiros. Ela sente-se oprimida e sem força para enfrentar suas dificuldades. A Suzana de Porto Alegre tem complexos de inferioridade, isola-se de familiares e amigos por ser tímida e por isso sente-se muito angustiada e sozinha. E a Patrícia de Torres Vedras sente-se amargurada, deprimida e sem ânimo para viver, pois o marido a deixou e sente-se completamente desamparada, pois nem com seus familiares ela pode contar. Então, você que agora nesse momento se vê sozinho, você já não sabe mais o que fazer da sua vida, você se sente só, você tem solidão. Quando você está em 4 paredes para dormir, você ouve vozes, porque ali as vozes tentam te apontar, olha, ninguém gosta de você, você não presta para nada. É porque tem um mal agindo na sua vida, porque você tem valor, sendo que você tem que se valorizar. E é aqui no Centro de Ajuda que nós ensinamos isso. Por isso nós lhe convidamos, venha ao Centro de Ajuda, participe de uma de nossas reuniões e nós temos a certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas você também tem que dar uma chance para si. Nós estamos lhe convidando porque você precisa. Então, nós esperamos por si, na rua Egas Muniz, número 485, no Porto. Essa é a rua onde está situado o Cenáculo do Porto, na zona da Constituição. Mas, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, é na Rua do Agoeiro, número 151, perto do Centro de Emprego. O nosso templo maior em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila. E qualquer outro cenáculo ou centro de ajuda que você prefira, por estar mais próximo da sua casa, você pode ligar e receber a informação através do 21836-8008 ou através da nossa página web centrodeajuda.pt. Bem, eu tenho em mãos uma bolsa, como você pode observar, e esta bolsa é referente ao trabalho que nós realizamos na sexta-feira. Vamos terminar nesta sexta-feira santa, no caso amanhã, o ritual do livramento. Pois no Salmo 91 diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. E aproveitando que hoje o assunto é família, ou pelo menos até então foi família, você não pode permitir ou aceitar que uma praga venha atacar, destruir, arruinar a sua casa. Você me pergunta, mas Felipe, o que é uma praga? Praga é um problema, repito, praga é um problema, é uma situação difícil, negativa, obviamente, que está entranhada
na sua casa, na sua vida, no seu ser. Você tenta, olha só, você tenta desfazer-se dela, você tenta livrar-se dela, mas você não consegue. A praga é algo que destrói, e destrói num espaço curto de tempo. Por exemplo, várias plantações são destruídas pela praga de gafanhotos ou insetos, não necessariamente gafanhotos. Me veio à cabeça agora. Quer dizer, vem tudo ao mesmo tempo e destrói. E não é isso que tem acontecido com muitas pessoas? Que estão agora destruídas e o espaço que se deu ao que tinha e ao que não tem foi um espaço curto de tempo. Casamento foi perdido, família se perdeu, o trabalho perdeu-se, não tem mais autoestima, não tem mais paz, não tem mais alegria. Nesta sexta-feira, no caso amanhã, Sexta-feira Santa, você terá a oportunidade de mudar essa situação. Por isso, você deve trazer amanhã a chave da sua casa, a chave do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, a chave do seu automóvel. Nós vamos usar o composto sagrado de cinamomo para fazer o ritual nas chaves da sua casa, do seu trabalho, do seu automóvel, da sua propriedade, daquilo que é seu. Para que quando você coloca essa chave na fechadura, o que estava fechado venha se abrir. O que estava preso, nunca mais lhe venha prender, mas você venha dar passos na direção da sua felicidade, juntamente, claro, com a sua família. E lembrando que amanhã, Sexta-feira Santa, nós também estaremos distribuindo, nesse dia, saiba dizer sim, o óleo consagrado. Um óleo que foi apresentado à Santíssima Trindade para que você venha ungir com esse óleo onde você precisa de um sim. Você tem ouvido muitos nãos e muitos deles foram seus. Não posso, não consigo, não é para mim, não pode ser verdade, não é bem assim. Foi você que falou. Chega o momento de deixar o não para trás e começar a dizer sim para a vida. E amanhã, Sexta-feira Santa, nós vamos dizer sim, porque a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição foi e é um sim para mim, para si, para toda a humanidade, de que a nossa vida, ela pode e vai mudar. Amanhã, Sexta-feira Santa, especialmente às 10 da manhã, como também às 3 horas da tarde, eu estarei no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485. O motivo pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz, no Calvário, foi para fazer justiça divina, perdoando e salvando a todos que crescem nele como Senhor e único Salvador. O motivo pelo qual o Senhor Jesus ressuscitou foi para fazer a justiça divina prevalecer na vida de todo aquele que nele crer, vencendo nesta vida os problemas, perseguições, tribulações, tentações, alcançando os seus objetivos e realizando os seus sonhos para glorificar a Deus com as suas vidas, por meio do seu testemunho de fé inteligente. No domingo da ressurreição, você receberá autoridade e poder para transformar toda a sua vida. Domingo de Páscoa, dia 5 de abril, às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e 3 da tarde. Bom dia, qual o nome da senhora? Anabela Pacheco. Senhora Anabela, conte-nos, que experiência a senhora tem tido? Eu tenho tido experiências desde o dia 24 de agosto. Foi desde agosto que eu vim a esta igreja. Okay. Eu sou crente há 30 e tal anos. A senhora pertencia a uma denominação evangélica, sim, outro segmento. Sim, senhora, mas eu... 30 anos foi 30 anos de tribulação. Porque assim, eu falo por mim. Eu ia à igreja, mas não tinha aquele sentimento que sinto aqui. Eu sinto muito bem aqui. E o Senhor modificou muito a minha vida. Eu era uma pessoa muito doente, agora não sou.
porque o Senhor tem-me curado e tem-me libertado. De agosto para cá, a senhora tem visto Tem sido- diferenças tem na sua sido saúde? Eu nem sei como é que é de agradecer a Deus. Como, por exemplo, o que, que a senhora tinha, o que, que a senhora sentiu, o que, que a senhora Eu não podia vou lhe dizer fazer? uma coisa, Sr. Bispo. Eu sou casada, vai fazer 44 anos. O primeiro ano foi um ano de felicidade. Os outros foi anos de espinho. Porque eu era uma pessoa... Pronto, eu meti na cabeça que o meu marido não gostava de mim. Graças a Deus, desde que ando aqui, é um amor. É uma compaixão. A gente... É verdade, Bispo. Eu A gente não se acredito. beijava, a gente beija-se. É maravilhoso. É real. Que lindo. É muito bom. E o meu marido era uma pessoa... Eu não quero falar dele. Não precisa- Só quer dizer que ele mudou radicalmente. Eu nunca fiz vigílias na minha vida. Vim aqui fazer as vigílias todas. Gostou? Adorei. E ele era assim, onde é que é hoje a festa? É no mesmo sítio. Ah, sim senhora, está bem. Em relação à saúde da E a minha senhora, saúde, eu vou dizer, eu fui uma pessoa muito doente, eu já tenho 9 operações em cima de mim. Mas graças a Deus, hoje, sou uma mulher saudável. A última operação que fiz foi em julho do ano passado. Pronto, eu era uma pessoa obesa. Hoje não. Hoje estou gordinha, mas já não sou aquilo que era. não, a senhora não está gordinha, a senhora está cheinha. Mas eu quero dizer, Sr. Bispo, eu era uma pessoa que, quando vim aqui, tinha dores de estômago, porque eu cortei um bocado de estômago. Eu não me ajoelhava perante Deus. E hoje ajoelho-me. Eu não tenho dores nem nos meus joelhos. Eu nunca mais tive problemas de tensão. Minha tensão regularizou. Eu tenho sido muito, muito abençoada. As pequeninas coisas que eu vejo em mim, realmente para mim são muito grandes. Mas o que a senhora não viu em anos, em 30 Não, anos? nunca vi, pastor. A senhora tem visto em Nunca vi. meses? Eu digo-lhe, tem sido uma bênção. E quero dizer aqui, se posso dizer, eu Fique à quero vontade. agradecer a duas pessoas que me trouxeram a esta igreja. Foi à minha comadre e à minha filha. Eu estou bem. grata a elas, porque eu conheci uma coisa diferente na minha vida. E também quero dizer, eu nunca tinha dinheiro para nada. Nunca. E hoje, graças a Deus, tenho para... Olha o que faz o uso da convicção. Olha o que faz decisões, ou que fazem decisões inteligentes, fundamentadas na palavra do Criador. Porque nós, no Centro de Ajuda, trabalhamos com a verdade. Trabalhamos com a palavra de Deus. Nós lhe damos a conhecer a verdade que liberta. A vida desta senhora não é mais a mesma. O seu marido, inclusive, ela viu e vê mudanças no seu marido. Olha só, através dela, ela vê mudanças também no seu marido. O uso da convicção muda. Agora, braços cruzados não muda nada. Perdão, desculpa. Até muda para pior. Essa é a verdade. Se você quer mudanças positivas, descruza os braços. Não chore mais. Você pode nos procurar, qualquer centro de ajuda, nós vamos lhe ajudar. Por exemplo, em Matosinhos, nós temos um centro de ajuda na Avenida Vila Garcia de Arosa, 1034, e nós vamos para lá agora. O Fander já está preparado com a sua convidada, a senhora Fernanda. Agora está correto. Ela vai compartilhar conosco o seu caso verídico, o seu exemplo de superação. Olá, bom dia, Fander. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Olá, muito bom dia a todos que nos assistem agora no programa A Hora do Milagre. Eu estou aqui no Centro de Ajuda de Matosinhos e ao meu lado a senhora Fernanda, que vai nos fazer conhecer um pouco da sua história. Ela que sofreu muito antes de conhecer o Centro de Ajuda. Quais eram os piores problemas e momentos que a senhora enfrentou, senhora Fernanda? Bom dia. Bom dia. Os piores momentos e problemas até pastor são estes. Eu entrei no Centro de Ajuda totalmente destruída, desde a vida financeira à minha saúde. Porque assim, no momento que uma pessoa deixa de ter saúde financeira, a vida financeira vai abaixo. E então é assim, eu em abril tinha dado sangue e em agosto fui fazer um check-up, porque eu fazia todos os anos e nunca tinha nada. E nessa altura que eu fui fazer o check-up em agosto, aconteceu que me acusou a artrite reumatoide.
E então, quando eu fui, depois a minha médica família enviou-me para o Hospital de São João, eu fui para o Hospital de São João. Quando cheguei ao Hospital de São João, o médico do Hospital de São João disse-me que eu estava sem conserto, porque é assim, eu fiquei paralisada dos músculos, das mãos, queria cortar um pão, não podia, eu queria calçar os sapatos, eu não podia, eu calçava o 42 e o pé não entrava, e queria dobrar os meus joelhos, não podia, estava totalmente arruinada. Entretanto, eu fui procurei bruxas, fui a herbanários, fui a um centro, a um senhor que tratava da ossabila das aves, e ele também me deu um conselho que eu ia fazendo a minha vidinha, mas que não dava para mais nada. Que não tinha solução esse problema que a senhora estava a viver. Sim, que não tinha solução, que não havia solução. Eu andava desesperada, pastor. Ouvi falar no centro de ajuda e procurei o centro de ajuda e vim. Se realmente era verdade que no centro de ajuda havia milagres, que aconteciam milagres, e se Deus faz um milagre nos outros, tinha que fazer em mim. Vim determinada. Quando cheguei ao centro de ajuda, procurei o pastor, falei com ele, recebi a orientação. A senhora contou o seu problema, o que se passava? Contei tudo, pastor, desde a minha situação financeira à minha enfermidade. Contei tudo. E o pastor também viu que, da maneira que estava, que não estava nada bem, porque não dava para esconder. É uma coisa porque a artrite reumatoide, quando aparece, além de paralisar os membros, dificulta o andar da pessoa e atira mesmo uma pessoa para a cadeira de rodas. Se uma pessoa não tem Deus. E então o que é que acontece? Eu segui direitinho, o pastor orientou-me a fazer as correntes da saúde, as unções com óleo. E eu, através da minha fé, das orientações que recebi no centro de ajuda, do acompanhamento do pastor, comecei logo no primeiro dia, eu recebi logo sinais de Deus. As minhas mãos começaram a desinchar, começaram a movimentar-se, e a partir daí fui indo até que hoje realmente estou curado. Hoje já não tem mais problema nenhum. Não, pastor, hoje não tem nada. Hoje corro, dobro os meus joelhos, faço a minha vida normal, graças a eu vir ao centro de ajuda. Então, já que a senhora venceu esse problema tão grave, qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa que agora também está desesperada porque já bateu em muitas portas e não encontrou uma solução? Pastor, é assim, o conselho que eu dou a todas as pessoas que neste momento se encontram desesperadas, seja qual for a situação financeira, familiar ou enfermidades, seja qual for a situação, procurem um centro de ajuda, procurem um homem de Deus que está sempre disponível no centro de ajuda, contem a situação e através das orientações que recebem no centro de ajuda, então aí sim elas veem, e elas colocando em prática aquilo que o homem de Deus diz, elas veem Deus agir na vida delas como eu vi Deus agir na minha. Muito bem, parabéns pelo caso verídico da senhora, e eu quero dizer para si que assim como a senhora Fernanda venceu, você também pode vencer. Não existe caso perdido, e eu estarei aqui em Matozinhos, à sua disposição, na Avenida Vila Garcia de Arosa, número 1034, aonde neste domingo, pelas 7h30 da manhã, às 9h30, às 15 horas, teremos reuniões especialmente voltadas para você, para a sua família, para que você encontre a solução que a senhora Fernanda e milhões de pessoas têm encontrado. Lembrando que são mais de 120 centros de ajuda espalhados por todo Portugal continental e ilhas. Conte conosco, porque nós vamos ajudar você. E é por isso que nós temos esse trabalho diário no centro de ajuda, porque o nosso trabalho é ajudar, como bem disse o Fander, e todos os dias há pessoas que necessitam da nossa ajuda. Eu quero inclusive lembrar que neste domingo, que é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, nós estaremos buscando naquele que ressurgiu, naquele que tornou a viver uma nova vida. Você que está cansado, cansada da sua velha vida, dos seus velhos e maus hábitos, você está cansado de ser quem é. Não que você seja uma má pessoa, mas você não é aquela pessoa que você gostaria de ser, corajosa ou corajoso ao ponto que você gostaria, decidido. Muitos são facilmente influenciados e quando não são influenciados negativamente pelos outros, são pelas circunstâncias, pelas adversidades, no primeiro obstáculo desistem. Você quer ser uma nova pessoa.
novas atitudes, um novo pensamento. Você quer uma nova vida. Este domingo é para si. Este domingo é para a sua família. É para os seus entes queridos. É para aquelas pessoas que você conhece e que ainda estão na velha vida, nesse passado decepcionante, frustrante, fracassado e cheio de derrotas. Ele ressurgiu. O nosso Deus ressuscitou, mostrando assim que é possível uma nova vida. Domingo, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã e principalmente pela manhã, onde estaremos nesse dia de Páscoa, o dia da ressurreição. Obviamente eu estarei no cenáculo do Porto. Você que vive na Invicta, aqui junto à Rua Egas Muniz, você pode estar conosco, mas nós temos vários centros de ajuda. Agora, é importante frisar que haverá uma parte da reunião Hora do Milagre, domingo, que nós vamos fazer exatamente isto. O que é, Felipe? Por favor, produção. Aí estão. Imagens do que nós vamos fazer num dado momento da reunião. Ao pé da cruz, de joelhos, clamando pela nossa família, intercedendo pelos nossos, porque depois de Deus, o que mais temos de importante, além da nossa salvação, é a nossa família. Não desista de si, mas também não desista dos seus. Um forte abraço a todos. Até amanhã.